Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o PAC, que é o Programa de Avaliação e Certificação de Cavaleiros do Supremo Conselho. Começando os nossos trabalhos, a gente gostaria de explicar primeiro sobre o procedimento após pegar o grau. Então, é necessário para que você pegue os graus da cavalaria, os graus de ilustre rito, ter a certificação para pegar o grau seguinte. Então, um cavaleiro só pode, por exemplo, pegar o grau do Cavaleiro da Cruz de Salém se tiver o grau do Cavaleiro da Capela e ter sido aprovado no PAC de Cavaleiro da Capela. E o que significa ser aprovado no PAC é ter a nota mínima em cada um dos trabalhos enviados, sendo que para a série histórica a nota mínima é de 60 pontos e para a série filosófica a nota mínima para aprovação é de 70 pontos. Dos graus Cavaleiro da Capela ao Anon, esses graus podem ser conferidos diretamente pelos conventos. Somente o grau de Cavaleiro da Cadência é que é necessário que o Conselho Estadual de Cavalaria dos Estados ou então a Comissão de Organizações Filiadas e Paralelas permita a sua execução. Quem pode conceder esses graus são os cavaleiros que já tenham recebido o grau. Isso aqui é importante frisar, pois no começo do PAC era necessário que todos os cavaleiros que fossem conceder os graus estivessem certificados nestes graus. No entanto, isso já não é mais necessário. A Comissão de Organizações Filiadas e Paralelas tomou essa atitude para ajudar os cavaleiros na concessão dos graus. Então, basta que o cavaleiro tenha sido investido no grau em que ele já esteja apto para poder concedê-lo. E a parte mais importante é que o protocolo deva ser enviado pelo CISM do convento. Acontece hoje em dia que muitos cavaleiros estão pegando os graus e aí vêm reclamar com nós da comissão que os graus ainda não estão liberados no Moodle. Esses graus só estarão liberados após o protocolo ter sido gerado pelo CISM do convento. E os graus só serão liberados no Moodle quando os graus estiverem já devidamente cadastrados no CISM dos cavaleiros. Fazendo o trabalho, nós disponibilizamos as instruções no Moodle, então o cavaleiro não precisa de ter nenhuma dúvida em relação ao que está fazendo. Geralmente, quando o cavaleiro vai fazer o PAC pela primeira vez, principalmente no Cavaleiro da Capela, ele está um pouco assustado pelo que precisa de fazer, mas não se preocupem, todas as instruções estão lá, incluindo as pesquisas bibliográficas. Tem um link já com livros que nós consideramos importantes e bons para que os cavaleiros possam fazer suas pesquisas. Recomendamos a divisão por tópicos na elaboração do trabalho. Que tópicos são esses? São os tópicos exatamente que já estão nas instruções do Moodle. Então, o cavaleiro que preencher aqueles tópicos que nós colocamos nas instruções, certamente terá uma boa nota de aprovação. O envio dos trabalhos deve ser feito do dia 1º ao dia 7 de cada mês. E é muito importante frisar que esses trabalhos só serão aceitos pela comissão se enviados neste período e pelo sistema de ensino à distância, que é o Moodle. Não serão aceitos o envio de trabalho por e-mail. Caso o cavaleiro tenha algum problema com a liberação do seu curso, a gente solicita que ele procure a comissão antes desse prazo para que a gente possa resolver os problemas. E, muito importante, são esses dois últimos tópicos, que o formato do arquivo e o nome do arquivo enviado pelo Moodle deve ser em PDF e o nome do arquivo deve ser somente a CID do cavaleiro, para facilitar a organização que nós temos e para garantir que os trabalhos sejam divididos de forma impessoal. E em relação ao plágio, que é o medo da grande maioria dos cavaleiros, a gente pede que não copie, inspire-se e nunca usem dessa máxima, me empresta teu trabalho só para tirar uma ideia. Acontece que quando os cavaleiros pegam esse trabalho só para tirar uma ideia, ele fica condicionado a pensar igual o cavaleiro que ele viu o trabalho. Então vai acontecer com certeza plágio e acontece dos corretores pegarem e por conta disso o cavaleiro tem o seu trabalho zerado. Os plágios também são dados por cópia da internet e principalmente quando essas cópias possuem hiperlinks. Podem copiar? Claro que podem usar links da internet para poder se espelhar, sim, mas solicitamos que quando esses links forem usados, que eles sejam referendados no trabalho, informando de onde foram tirados.
E a circular 004 de 2011-2012 possui mais algumas informações acerca desses plágios. Então lá fala tudo bem detalhado, quem tiver qualquer dúvida pode olhar lá. Sempre não copie e inspire-se. O trabalho serve exatamente para que o cavaleiro tenha uma boa ideia do grau, consiga entender o grau e certamente seja o melhor cavaleiro a partir disso, das instruções que o grau disponibiliza. Então, copiar não vai cumprir nenhum dos objetivos do PAC e aí o cavaleiro não vai estar adiantando de nada em seu progresso no Ilustre Rito. Já para o critério de correção, conforme eu disse antes, a divisão é feita pelos itens históricos e interpretação pessoal, exatamente como está sendo feito lá no muro. Então, a importância dos itens históricos é para que o cavaleiro se ambiente e entenda as situações que levou às ações apresentadas. É necessário que o cavaleiro entenda essa história para saber qual o contexto e por que as ações foram feitas daquela maneira. Os cavaleiros que já fizeram os PACs conseguem perceber isso muito nitidamente. Então, cada ação foi feita em detrimento de alguma situação política ou situação financeira que acontecia naquele período. Os itens priorizados são principalmente os de interpretação pessoal, onde nós temos o entendimento do grau, a interpretação da palavra e do seu sinal e a aplicação dos ensinamentos do grau à vida pessoal, dentro e fora da ordem. Notem que essa parte de interpretação pessoal é a mais cobrada em toda a correção. Os itens históricos, apesar de ser o que as pessoas mais têm medo, eles correspondem somente a 30% da nota total do trabalho, onde as outras 70% estão localizadas nos itens de interpretação pessoal. E a divulgação das notas é feita até o último dia do mês, então não precisam ficar preocupados em perguntando quando essa nota vai ser divulgada. Nós temos até o último dia do mês para passá-la. E a certificação é quando finalmente você está certificado no PAC que você submeteu, já está apto a receber o grau seguinte. A certificação, como eu disse antes, ela é dada quando o cavaleiro obtém uma nota nos graus históricos superior a 60% e nos graus filosóficos superior a 70%. Por fim, desejamos uma boa caminhada pelo ilustre rito da cavalaria do Brasil. E a Comissão de Organizações Filiadas e Paralelas fica à disposição através do e-mail pac@demolei.org.br para tirar qualquer dúvida. Obrigado.